Eu vou fazer uma breve apresentação do que é o Artesol para algumas pessoas que não sabem, tá? E como é que está a história nos últimos anos do Artesol, tá? Porque o Artesol começou numa forma, né, num formato há 20 anos atrás, esse ano faz exatamente 20 anos, criando uma tecnologia social. Essa tecnologia, que eles ficaram um bom tempo, 1 ano e meio, mapeando o Brasil inteiro naquela época, foi em 1998, tá? O professor Antônio Arantes estava, o Ricardo Lima estava, tinham várias pessoas que estavam aqui durante esses dias aqui, que também estavam com a dona Ruth desde aquela época. Eles realmente tinham esse lado de querer implantar essa tecnologia Artesol para gerar desenvolvimento econômico no Brasil inteiro. Né? Essa era a ideia deles e a proposta deles desde o começo. E aí, após mapear esse Brasil, eles começaram a realmente seguir para qual área que eles iam. Né? Então, começaram com uma região, com uma outra região, e foram fazendo esse trabalho de capacitação pelo Brasil inteiro. Esse trabalho... Espera só, porque deixa eu ver se... E aí? Bom, esse trabalho a gente continua fazendo direto, continua fazendo inclusive até hoje, tá? Mas nos últimos anos a gente resolveu diversificar um pouco. Eu vim do mercado, eu não sou antropóloga, eu não sou socióloga, e adoro, tenho paixão, mas não sou uma pessoa dessa área, né? Então, eu falei, bom, a grande contribuição que eu acho que eu posso dar para o Artesol é mais voltado para o varejo, na área de desenvolvimento econômico, que é onde eu fui especializada, trabalhei muitos anos no mercado, né, como executiva nessa área. Então, assim, eu acho que a partir de 2015, que eu comecei a trabalhar no Artesol, a ideia foi essa mesmo, a gente praticamente pegou o conselho, né, a gente dividiu, a gente criou um conselho consultivo, que o professor Antônio Arantes é presidente, e o Ricardo Lima faz parte, a Adélia, que estava aqui hoje, faz parte, a Renata, a Marina, que estava aqui hoje, faz parte. Quer dizer, um grupo super forte, onde eles trabalham todo o desenvolvimento humano do Artesol. Em paralelo, né, a Jo e eu, que fazemos parte também desse conselho consultivo, a gente está na área mais de execução operacional e fazendo todo esse trabalho de projetos e desenvolvendo novos projetos e criando novas ações e tendo novas atividades para fomentar cada vez mais o artesanato brasileiro aqui no Brasil, né? Fazendo um resumo, para quem chegou agora há pouco tempo, o artesanato brasileiro é simplesmente o mais rico do mundo, é o mais diverso do mundo. Nós temos as 3 origens mais importantes de artesanato que existe, que é a europeia, a africana e a nativa. Tá? Então, essa mistura dessas 3 raças ao longo desses anos todos gerou um artesanato completamente único. Né? Então, nós realmente, quando você fala de artesanato em todas as regiões do Brasil, você vai ver que o nosso artesanato, primeiro, ele tem uma peculiaridade muito grande, porque você muitas vezes encontra características muito parecidas no artesanato do Rio Grande do Sul com o artesanato da Amazônia, mas, na verdade, é toda uma característica da nossa origem, né? Que é essas 3 ascendências que acabou gerando um artesanato que tem uma certa bossa a mais, entendeu? Tem um certo charme a mais do que o artesanato dos outros países, tá? O nosso é muito rico, muito por essa ascendência, e também porque, de alguma forma, o Brasil os outros países da América do Sul, por exemplo, não tiveram tanta imigração europeia como nós tivemos, e nem tiveram tanta imigração africana como nós tivemos, entendeu? E também não tiveram os nativos, né? Eles mataram mais nativos lá do que nós, né? Então, nós temos muito mais índios do que eles tiveram. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse um artesanato, por exemplo, em renda, bordado, tecelagem, que hoje você não encontra mais em nenhuma região da América do Sul. Nós continuamos sendo super, super forte, tá? Então, isso, assim, é um privilégio para o Brasil, o artesanato que ele possui. Eu acho que é por essa razão que estamos aqui, por essa razão que todos vocês querem conhecer cada vez mais e trabalhar com o artesanato brasileiro, né?
Bom, eu não podia deixar de falar um pouco da Dona Ruth, né? Minha guru. A Dona Ruth foi a maior antropóloga desse país, foi a pessoa que realmente pensou na pessoa que estava vivendo, nos milhões de pessoas que viviam abaixo da miséria, foi a primeira pessoa a fazer um trabalho realmente profundo de desenvolvimento social no Brasil. Tá? E entre esses trabalhos que ela fez, ela criou um projeto chamado Comunidade Solidária. Tá? Nesse Comunidade Solidária foram criadas várias ações, entre elas o Bolsa Escola, que depois passou a ser Bolsa Família. Tá? O Bolsa Escola, a ideia desde o começo era você dar uma certa quantia pequena, que é mais ou menos o que eles recebem hoje, né? R$ 140 em média para 4 pessoas na família, se fosse um pai com os pais com os 2 filhos, mas que isso seja um complemento de renda, tá? Desde que os pais deixem as crianças irem para a escola. Então, a ideia dela é, vamos criar ações que possam gerar desenvolvimento econômico para essas famílias, complementarem o Bolsa Família, né? Com uma outra, com uma ação que realmente gere valor, tá? E uma outra preocupação que ela tinha muito grande é o artesanato brasileiro, salvaguardar o artesanato brasileiro. Ela, na época, o Museu do Folclore aqui do Rio de Janeiro foi uma das primeiras organizações no Brasil que realmente começou a trabalhar com artesanato. Então, eles fizeram um acordo, ele já tinha feito um mapeamento, junto com o Artesol se aprofundaram, fizeram um mapeamento mais profundo, mas começaram a pensar, vamos focar isso, focar naquilo, e vamos começar a desenvolver esses novos projetos para tentar cada vez mais gerar desenvolvimento econômico e fazer com que essas pessoas pudessem melhorar de vida, tá? Então, de 1998, que começou, nessa época houve todo o mapeamento, em 2002 passou a ser uma OCIP, tá? Em 2000... Peraí, acho que eu pulei 2, né? Não. Em 2006, a gente passou a ter o selo WFTO. Hoje, todos os nossos projetos, todas as nossas ações, eles refletem completamente o comércio justo. A gente segue todos os princípios do comércio justo. Tá? A gente já tinha feito quase 30 projetos até 2009. E simplesmente terminamos, esse aqui foi o último projeto, inclusive, que foi um projeto inteiro, né, do BID, junto com o Ministério da Cultura e do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que foi em 2008, e a Dona Ruth faleceu no ano de 2008. Tá? Para o Artesol foi uma perda absurda. O Brasil foi, mas para o Artesol também foi, porque a Dona Ruth, ela não era só a presidente, né? Eu falo assim, gente, ocupar o cargo da Dona Ruth para mim é uma profissão, é um privilégio, né? É uma coisa inacreditável, assim. Às vezes eu penso que eu estou sonhando, mas até porque eu jamais poderia, né, pensar em ser alguma coisa parecida com ela, mas é que ela era, de certa forma, a mãe de todos os artesãos, né? Ela tinha um pensamento nacional muito grande e uma grande estudiosa. Então, quando ela começou esse trabalho com o Artesol, ela, antes de mais nada, mapeou o Brasil. O professor Antônio Arantes, que era o presidente do IFAM na época, fez um trabalho brilhante com ela, de começar a ter os registros dos saberes e fazeres do nosso artesanato. Tá? Então, todo o trabalho que era feito de capacitação seguia um critério muito rigoroso e sempre pensando nas duas missões que até hoje são as nossas missões, que é o desenvolvimento econômico desses grupos todos e a salvaguarda do artesanato de raiz, né? Essas duas frentes super importantes. Mas ela foi a papisa desse assunto, né? Esse tema. E quando ela faleceu, não só a gente perdeu ela, como a gente perdeu grande parte também dos parceiros que trabalhavam com a gente, porque ela era o coração, né? Eu na época, eu conto isso, eu era diretora da Alpargatas nessa época, e a gente abria portas para a Dona Ruth receber a Dona Ruth, né, quando ela ia na Alpargatas para contar dos projetos dela. Então, assim, era o nosso lado como sociedade civil que a gente fazia em prol da maior antropóloga brasileira que estava fazendo um trabalho extremamente profundo e importante de desenvolvimento social para esses milhões de brasileiros. Então, fazia parte da cultura do brasileiro. E, de repente, ela morre, né, e fica todo mundo meio a ver navios. Então, de 2008 a 2010, a gente perdeu alguns patrocinadores, enfim, perdemos alguma ajuda. A Jo entrou em 2009, né, Jo? Foi a ideia de vamos tentar voltar a ser o que era antes, ou pelo menos
procurar um novo caminho, mas vamos tentar, não vamos deixar morrer. O Artesol, sem dúvida, é uma das organizações brasileiras que possui mais conteúdo de artesanato, né? Por todo o trabalho que ela fez, por todas as parcerias que ela teve, né, durante a sua vida inteira. Então, não podia deixar isso simplesmente fechar as portas, tá? E, bom, a Jo voltou, né? Começamos, não tinha praticamente mais ninguém, né? A gente praticamente recomeçou do nada. Eu falo a gente, mas eu não estava lá, né? Eu era executiva, e pensar em novos projetos, né? Então, obviamente, primeiro houve uma boa arrumação na casa, né? E eles voltaram a fazer esses projetos de capacitação. Então, a gente voltou a fazer projeto com a Century, né? Voltamos a fazer projeto com a Lucitene. Foram aparecendo os novos projetos e a Artesol começou a ganhar fôlego de novo, tá? Mas a gente sentiu, a Jo e a turma sentiu, que o mais importante era tentar divulgar cada vez mais o Artesol e o artesanato brasileiro, porque de 2002 para 2010, como não houve nenhuma ação no sentido de, infelizmente, o PAB tentou fazer várias ações para poder criar política pública para o artesão, mas a gente não chegou a criar novas políticas públicas. A gente brigou muito para ele ter uma carteirinha semelhante do pequeno produtor rural, que tem uma série de benefícios, mas até então ele não tinha ganho, e cada vez ele estava ficando mais pobre, cada vez ele menos queria. Falou, vamos trabalhar muito na divulgação também. Começamos a fazer jantar, começamos a fazer eventos, fechamos uma parceria. A gente tem um agradecimento eterno com o Grupo Iguatemi, porque quando nós estávamos no maior sufoco, a família Gereissati falou, não, eu vou manter vocês até vocês se levantarem de novo. Se vocês vão se levantando, e até hoje eles ainda nos ajudam, até eu falo, a gente não vai se levantar nunca enquanto você continuar aí, né? A gente finge que está sempre engatinhando, né? Mas realmente eles foram paz para a gente, realmente, porque eles realmente nos ajudaram na hora que a gente mais precisava, porque parece que só boa vontade não precisa de dinheiro para conseguir continuar com as portas abertas, né? Senão ninguém vive, né? Como você estava falando hoje, tem que ter dinheiro nesse meio todo, tá? Bom, e isso, então em 2012 a gente estava fazendo toda essa reestruturação, voltamos a fazer todo esse trabalho de capacitação, e começamos a fazer vários trabalhos com o SESC, né? A gente fez várias oficinas com o SESC de 2014 e 2015. Começamos a pensar a rede, que hoje vocês conhecem. A rede Artesol era um sonho super antigo, né? Acho que a Jo já tinha desde 2010. Só que, obviamente, também era um sonho que precisava de alavancar investimento, porque a gente fez muita coisa da rede Artesol, como a Ani falou hoje, a gente fez internamente. Mas, obviamente, que para gerar volume, para a gente poder ter conteúdo mais profundo, precisava de investimento e, principalmente, de tecnologia, né? Que nós ainda estávamos usando tecnologia que era mais simples e tal, e mais em conta da própria internet, tá? Aí criamos um projeto 2015 e 2020. E nesse projeto a gente falou, bom, o que a gente vai fazer na vida, né? Nós vamos continuar fazendo esse trabalho de tecnologia social, de implantar tecnologia social em vários grupos pelo Brasil inteiro. Esse é o coração do Artesol, tá? E é o que a gente vai continuar fazendo, tal. Mas, paralelo a isso, nós queremos fazer novas ações, tá? E aí, primeiro de tudo, vamos tentar realmente profissionalizar a rede Artesol, né? Bom, depois eu até mostro um pouco de fotos dele, mas vamos profissionalizar. E fizemos um projeto de lei, né? Porque também nunca tínhamos feito, foi a primeira vez que a gente fez um projeto de lei, fizemos com a rede Artesol, tivemos a grata satisfação de vender o projeto rapidíssimo, e foi incrível mesmo, a gente viu o quanto a gente consegue dar uma resposta rápida, né? O quanto a gente é bem aceita, assim, a gente não teve porta fechada para visitar ninguém, todo mundo nos recebeu, todo mundo achava sensacional o projeto, as grandes empresas, e a gente fechou rapidamente com a Cielo, que a gente, inclusive, achou que seria realmente incrível, porque a Cielo é uma empresa de tecnologia. E, com isso, a Cielo investiu um bom valor com a gente nesses últimos 2 anos, e a gente lançou em junho, agora finalizou praticamente a rede Artesol. Então, ela está no ar, né? Depois eu vou mostrar um pouco de fotos, mas a ideia, entre na rede, vocês vão ver mais hoje de 140 grupos, a história deles, vocês vão saber onde tem um mapa do Brasil com tudo que vocês podem imaginar dos trabalhos que a gente fez, obviamente. Mas a rede é uma coisa orgânica, né? A rede não é nossa, a rede é do Brasil, né? E se Deus quiser, com a rede 2 agora vai ser do mundo, porque a gente vai ter em outras línguas também. Mas a ideia é ser simplesmente um hub do artesanato brasileiro, onde você pode encontrar os lojistas, todos os lojistas estão lá, todos os que a gente, né? Porque também, para você entrar na rede, você tem que seguir
seguir uma série de princípios, tá? Então, seguindo todos aqueles princípios, e muitos já mudaram, já alteraram, né, já melhoraram para poder entrar na rede. Isso tem acontecido muito no último ano, nos últimos meses, tá? Principalmente nos últimos 6 meses, mas a ideia é a gente sempre ter todo mundo, principalmente seguindo todo o comércio justo, né, que para nós é fundamental. Mas essa foi assim, e a rede não é só um projeto, a rede é o coração, tanto que hoje a gente já tem falado mais rede Artesol do que Artesol. A marca Artesol, a gente está cada vez usando menos, usando cada vez mais a marca rede Artesol. Porque a verdade é que a Artesol é uma rede, né, é um hub, a gente quer ser assim, a gente quer ter a dona Aura aqui, a gente quer ter o Ricardo Lima, que trabalhou a vida inteira sempre conosco, a gente quer ter todos os players, todo mundo todos os atores que eles falam, né, da área de artesanato brasileiro, de arte popular, a gente quer estar com a gente. Nós queremos só abrir portas, né? Quando vocês veem a nossa exposição, que a gente inaugurou antes de ontem, nós estamos com os 27 estados brasileiros, nós temos todas as tipologias brasileiras, nós temos peças emprestadas, né, de muitas instituições. Então a ideia é essa, a gente quer ser realmente um hub, né, um hub do artesanato brasileiro, e por isso que a história de chamar a rede Artesol cada vez vai ficar mais forte para nós, tá? Bom, aí eu vou contar um pouco do resto, tá? Aqui eu já contei um pouco para vocês. Basicamente, a gente faz... Fui meio rápido demais. Mas, basicamente, a gente trabalha em capacitação, né, que eu contei para vocês, que é essa ideia de você realmente gerar, ensinar ferramentas para gerar desenvolvimento econômico para esses grupos todos. E o mais importante é que o artesanato tradicional, que é o que a gente trabalha, que as tipologias são trançado, bordado, renda, tecelagem, cerâmica, entalhe de madeira, todos eles têm que seguir comércio justo, tem que ser sustentável, né? E sempre são, assim, a gente, na verdade, nunca pegou um grupo que não segue os princípios de sustentabilidade, não porque eles leem cartilha, não, porque eles sabem muito mais do que os outros, porque o artesão é a pessoa mais sustentável do mundo, porque a terra, o ambiente onde ele mora, é o pão dele de cada dia, né? Ele jamais vai cortar uma árvore, ele jamais vai usar um agrotóxico, não vai fazer absolutamente nada que possa danificar aquele ambiente dele. Então, enfim, esse trabalho de voltar às origens, de identidade cultural, é um trabalho muito sério que o Artesol faz e sempre vai fazer, e passa a ser o nosso coração mesmo, de que nada tem sem passado, né? É através do passado, é através da origem daquele artesanato, de toda a identidade cultural, é que você consegue desenvolver novos produtos e, principalmente, uma nova associação, um novo grupo para poder gerar desenvolvimento econômico e principalmente manter. É muito interessante, porque quando você começa a voltar a fazer artesanato em grupos que estavam praticamente desativados, eles voltam a dançar o fandango, sabe? Eles voltam a brincar de roda, a brincar de ciranda, porque volta à origem. Muito volta à origem, porque, na verdade, tudo vai acabando. A hora que um item você retorna, eles começam a retornar todos os outros, e você começa a ver o quanto a cultura é importante para esses grupos todos, tá? A gente sempre tenta formalizar, aliás, a gente formaliza, tá? Hoje pode ser MEI, pode ser associação, pode ser cooperativa, pode ser artesão individual, enfim, mas nós sempre temos preocupação, inclusive que hoje a gente tem uma loja no Shopping Iguatemi, de ser 100% formal, porque não adianta a gente trabalhar o Artesol passando a mão na cabeça deles e eles não conseguirem vender para mais ninguém. Entendeu? Então, a gente trabalha 100%, ensina eles, né, com contador e assim por diante, como é que eles têm que trabalhar para o mercado. Oficina de produtos, a gente tem vários designers que trabalham conosco, e uma das principais é a Paula Dib, que vocês ouviram ontem, e que é a paixão Artesol total, porque ela é uma pessoa inacreditável, não só todo o conteúdo que ela tem, mas também tudo que ela desenvolve, né, os projetos que ela faz. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu acho
olha o trabalho, por exemplo, quando ela foi no Marechal Deodoro, que fazia renda filé, a primeira coisa que ela fez, a primeira pesquisa, ela descobriu que todos os pontos de uma renda filé, eles vêm do gradil da cidade de Marechal Deodoro, que é uma cidade de origem francesa, foi a primeira capital de Alagoas, tá? Uma cidade bem vizinha a Maceió, é uma cidade histórica, é patrimônio histórico, tá? Brasileira, uma cidade linda, inclusive, na beira do mar, faço favor de vocês irem visitar, e lá tem um grande grupo de rendeiras de filé. E aí ela descobriu centenas de novos pontos. Então, isso é sensacional, entendeu? Porque as artesãs que estavam lá hoje, lá tem um grupo grande de artesãs, elas nem sabiam, nem se tocaram. Aí foram procurar livro, procurar peças antigas e ela descobriu que toda a renda filé vem exatamente do gradil que os franceses fizeram, colocaram, né, na arquitetura da cidade há 400 anos atrás. Então, realmente é sensacional, né? O produção e comércio justo é outro assunto super importante, porque quando a gente trabalha principalmente com madeira, barro, a nossa grande preocupação é o manejo sustentável. Então, quando você trabalha, por exemplo, a gente fez um projeto também há pouco tempo atrás, esse foi com a Century também, de desenvolvimento de produtos de madeira, né, de madeira cacheta aqui na Jureia. Tá? Uma das primeiras coisas que você faz é contratar um engenheiro agrônomo para ensiná-los a falar com o IBAMA, porque o problema é que é muito difícil essa linguagem, porque a verdade é que o artesão conhece muito mais da terra do que muitas vezes o próprio IBAMA, mas o IBAMA tem suas regras, porque ele tem uma regra nacional, entendeu? Então, ele tem que cumprir algumas regras que os artesãos não ficam contentes. Então, a gente tem que sempre chegar num meio termo que seja bom para os dois lados, né? E acho que eles aprendem muito com isso e, com certeza, a gente tem certeza que também o pessoal do IBAMA, cada vez mais, também aprimora e aprende muito com eles também. Então, é uma troca bem importante. A gente... nesse último ano, quando a gente lançou a Rede Artesol, a gente implantou 150, mais ou menos, né, treinamento treinamento de inclusão digital para 150 grupos do Brasil todo. Então, isso foi uma coisa sensacional, porque quantos estados, Jo, 24 estados brasileiros que receberam inclusão digital, e o incrível é que eu acho que não aconteceu nenhum caso a gente chegar e a pessoa não ter um smartphone, né? Às vezes você pegou... Tinha smartphone, mas às vezes não tinha internet. Às vezes tinha smartphone e às vezes não tinha internet, tinha que procurar algum lugar com internet. Mas é incrível, porque telefone todo mundo tinha, então você tinha que descobrir. Mas a maioria já tinha 3G, tinha 2G, tinha alguma coisa que ela conseguia falar. Hoje a gente fala muito bem com os artesãos por WhatsApp, tá? 4 anos atrás, quando eu entrei aqui, que eu comecei a viajar, você ficava dias sem nenhuma comunicação, né? Hoje em dia, por incrível que pareça, você consegue falar de qualquer lugar, quer dizer, é muito raro você não conseguir falar com um artesão, né? A gente cria uma marca, a gente cria as redes sociais para ele e hoje a gente traz para a nossa loja Artis, que é em São Paulo, tá? Na verdade, a loja Artis, ela começou com a ideia de ser realmente o berço de todos esses produtos que serão lançados. Essa aqui é a rede, que eu já falei um pouco para vocês, tá? Mas a ideia da rede é essa, né? E hoje, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem um mapa brasileiro. Quando você clicar, você vai ver tudo que existe de artesanato naquela região e depois você vai ver todos os grupos que a gente já trabalhou, enfim, que são, quando são mestres, quando são artesãos, assim por diante, para você ver o trabalho de cada um. Aqui tem a história de cada um, entendeu? E o mais importante, tem o contato de cada um dos artesãos. Tá? Eu acho que isso é super importante porque você quer bater papo, você quer conversar, você quer saber mais da vida dele, enfim. Então, eu acho que essa ideia nossa é ser realmente completamente transparente, né? E aqui, separei umas frases, né, lembrando, que é engraçado porque um evento como hoje, assim, a Dona Ruth fica muito presente na vida de todos nós, né, porque a gente sabe a felicidade que ela estaria se tivesse aqui conosco, né. Então, eu trouxe algumas frases dela que eu acho realmente super bonitas e que era um pouco o resumo do que ela pensava, né. A inclusão social das comunidades tradicionais só é possível por meio da afirmação das identidades regionais locais, da arte, das formas de comunicação e das manifestações estéticas que atravessam fronteiras e períodos históricos. É incrível como ela pensava para frente isso há 15 anos atrás, né? É incrível.
Essa junção entre a arte dos designers, os recursos populares de arte, mostra que o Brasil é assim. Já não somos essa imagem de uma área pobre e segregada, nem queremos ser. Queremos olhar para a frente e a frente estão criando essa integração. Quer dizer, já existia isso. Esse era o futuro, né? Era cada vez mais essa parceria do artesão com o designer, né? E não eles serem concorrentes, né? Nós estamos querendo trazer esse saber tradicional para gerar renda artesanal e para gerar legitimidade para todos esses aspectos culturais também, quer dizer, ela é global, né? Essa era a rede. E agora eu vou falar um pouco da Artis. Por que surgiu a Artis, qual que foi a ideia desde o começo e como que a gente montou a loja Artis, tá? O Artesol nunca teve loja, ele teve uma lojinha durante uma época, ali pertinho no térreo da onde era o Artesol, há muito tempo atrás, mas na verdade não era uma loja voltada para o consumidor, era uma loja voltada para distribuidores, né? Então os lojistas iam lá e compravam do Artesol. Foi um projeto bem bacana, mas teve alguns problemas. Entre eles, você precisa de recursos, né, para fazer isso, não era o foco do Artesol, o foco dela sempre foi muito mais o momento humano, né, e ensinar e fazer toda essa capacitação do que ensiná-los a vender, do que vender por eles. E também foi criando uma dependência deles, porque no momento que alguém vai lá e compra, você já fica esperando a próxima compra, entendeu? Então, decidiram já antes dela falecer que não iam continuar com a loja, tá? Então, praticamente não teve loja voltada. E aí a gente falava, não, a gente quer ter uma loja de artesanato. Ah, mas por que vocês não fazem um acordo com uma loja de artesanato que tem? Porque a gente queria ter uma loja diferenciada, entendeu? E a gente não tem missão de ganhar dinheiro com a loja. A loja, tudo que ela recebe volta para a ONG e volta para os próprios grupos, tá? Mas o que a gente queria era mostrar um formato diferente de loja. Então a gente segmentou. Por exemplo, eu não tenho nada que a gente tem praticamente só produtos de mestres, de artesanatos que estão cadastrados, a gente não compra produto, enfim, de qualquer pessoa que aparece, a gente só vende essas tipologias que eu falei, que é o trançado, a renda, o bordado, a tecelagem, cerâmica, o entalhe de madeira, a gente não sai desse perfil de jeito nenhum. Por exemplo, a arvorezinha de madeira, pode ser linda, mas não é um artesanato, entendeu? Então, ele não está na nossa loja. Então, a nossa loja ela é bem segmentada naquilo que a gente compra, né? Então, tem sempre uma origem bem fundamentada do que é o artesanato. E era um pouco essa ideia. A gente queria pôr o mínimo possível de produtos, mas expor o produto de uma forma mais ampla, tá? Mas, mais do que isso, a gente queria ouvir o consumidor, porque quando você está lá no dia a dia, é que você começa a entender quem é o seu consumidor, né? E a gente queria também, exatamente como hoje foi falado de manhã, uma loja de luxo, porque a gente realmente quer que as pessoas deem valor para essa loja. E óbvio que um caminho mais curto é você já estar num lugar de alto luxo, né? Então, a ideia um pouco de ir para o Iguatemi era com a ideia de você já entrar, você já tinha uma porta aberta de estar numa loja de luxo. Mas uma coisa interessante, só um parênteses, é que de todos os nossos clientes, os nossos melhores clientes não são clientes do shopping. O nosso shopping passou a ser muito um local dirigido, né, de pessoas que, enfim, têm poder aquisitivo e que não costumam frequentar o shopping, mas que vão porque vão na loja. Então, assim, é óbvio que a gente também vende para as pessoas que passam, mas muita gente passou aí na loja porque gostou dos produtos, porque é uma loja diferenciada e assim por diante, tá? Mas a ideia, cada vez mais, é incentivar esse grupo de artesãos a ter novidade. A gente tende a não comprar produtos muito repetidos. Hoje, se você for na loja, praticamente são todos meio peças únicas. A gente gostaria que ele estivesse o tempo inteiro inovando. Essa que é a ideia. Dentro daquilo que ele faz, que faça ele pensar e que ele inovar. Entendeu? Que seja uma cor natural nova, que seja... para realmente fazer com que ele possa ir para frente mesmo, tá? Não fique sempre na mesma forma, vendendo a mesma coisa e assim por diante. Então, para nós é muito importante a novidade, né? A novidade, o lançamento. E para nós, hoje o Sérgio Matos estava falando isso de manhã, e aí eu achei engraçado, porque é muito o que a gente sente também.
teve um grupo nosso, o Criqué Caiçara, que era um dos grupos que a gente mais ama, esse da Jureia, até que faz essas madeiras, trabalha com madeira e fazia uns pássaros, colher de pau e tal. E logo que a gente abriu a loja, a gente fez um pedido para eles entregaram, o segundo pedido eles falaram, não vou entregar. Aí eles falaram, tá vendo, assim começa. E aí a gente viu que ele tinha pedido por 1 ano. Então, assim, para nós, o nosso lucro é quando ele não pode nos entregar. E que ele pode entregar para os outros lojistas, que os outros lojistas já estão comprando, que o mercado já está comprando. A gente nunca é concorrente para ninguém. Nós não queremos ser concorrente para ninguém. A ideia é sempre essa, a gente segue o preço do mercado, né? Sempre seguimos o preço do mercado. A gente já aconteceu de ver em loja e aumentar o nosso preço, porque a gente jamais quer canibalizar, é óbvio que a gente não quer, a gente quer, ao contrário, né? A gente quer ser uma vitrine também para eles e assim por diante. Essa é a ideia, que a gente quer aumentar o número, né? Aumentar o número de lojistas. Então, esse é o nosso caminho. Então, assim, e já aconteceu também na loja, desde que a gente abriu essa loja, vou mostrar um pouquinho para vocês o conceito da loja, tá? É uma loja praticamente de design, né? A gente quer nessa loja realmente aproximar o artesão do consumidor final. Uma das coisas que a gente fala muito, Maíra, até eu acho interessante isso, porque é uma coisa que a gente tem discutido muito. Hoje em dia, a gente fala, o artesão vendeu isso, não entregou. O João é um caso único, que ele é um artista e ele também é uma pessoa da área comercial. Mas uma coisa que eu discuto muito, a gente conversa muito, é como tirar da mão do artesão a venda. Porque é muito raro alguém que seja uma pessoa muito boa de criatividade, que seja um designer, uma estilista, não sei o quê, também saiba vender. As grandes organizações, elas têm a área de desenvolvimento de produto e a área econômica, entendeu? Então, porque isso que eles estavam falando hoje de manhã, também, eu chego lá, eu falo, pago 20, é raro você oferecer um valor qualquer para uma determinada peça para um artesão, é raro ele não aceitar, é raro, porque primeiro ele tem um orgulho da gente estar gostando daquela peça que é enorme, entendeu? E se ele sentir que você não tem dinheiro para pagar, ele dá para você, assim, ele faz mesmo de 100 por 5. Aí a pessoa que está comprando fala assim, tá vendo, é só eu barganhar. Não é barganhar, é porque é dele, o medo que ele tem de não vender é muito grande e também a paixão que ele tem de ver alguém gostar de uma obra dele é muito grande. Então, essas duas coisas são conflitantes, né? Então, assim, você está sempre preocupada com esse assunto é um assunto, é uma coisa importante. Mas a ideia é, cada vez mais, com a inclusão digital, a gente se dirigir o máximo possível para o jovem, tá? Mesmo que o jovem não seja um artesão, mas a gente queria que ele fomentasse, que naquela área onde ele está, os artesãos a produzir, a começar a pelo menos produzir tantas horas por dia, ter uma linha de produção e assim por diante, porque a história é a seguinte, o jovem, a gente está falando muito do jovem, mas é o que o João contou, o jovem só vai trabalhar se ganhar dinheiro, entendeu? É óbvio, isso é óbvio, como qualquer ser humano no mundo. Então, não adianta falar para ele, volta lá para a zona rural, entendeu? Começa a ganhar a Bolsa Família só e daí você tenta. Isso não existe, entendeu? Ao contrário, a gente quer pegar todos esses artesãos, quer trabalhar com todos os artesãos hoje que vivem na zona rural, e acho que uns 70% dos artesãos do nosso grupo vivem na zona rural, ajudar com que o jovem, que ele já está morando numa cidade imensa de 1.000 habitantes, né, que para ele, obviamente, é grande, mas é uma cidade que tem Wi-Fi, né, tem tudo, que ele entenda a riqueza de voltar para morar na zona rural. Entendeu? Então, isso a verdade é que a riqueza ele só vai perceber no momento que ele começar a ganhar dinheiro. Senão, vai acabar, não vai dar certo, porque ele vai preferir sempre ficar na cidade grande, onde ele ganha mais. Então, essa parte financeira, eu acho que é a parte, hoje, talvez a mais importante que a gente tem, pelo fato de que todo mundo precisa ganhar. E a gente precisa dar uma chance para ele poder melhorar de vida e poder crescer, tá? A hora que ele cresce, ele quer voltar. Principalmente as mães, né? Infelizmente, nós ainda temos muitas mães solteiras aí que são artesãs, tá? E jovens, 25 anos e tal. A primeira coisa que ela quer é voltar para a zona rural, né? Porque é mais fácil para criar filho lá. Mas só que ela não volta também, porque se ela produz alguma coisa, ela vende na feirinha daquela cidade, assim por diante. Então, é sempre complexo isso. Mas, então, a nossa ideia é cada vez mais separar o artesão do comercial, né? A área administrativa da área comercial de um grupo de artesanato, ensinar as pessoas a criar um negócio.
Vamos criar um negócio. Então, quanto tem que fazer? Vocês têm que ganhar 8 pessoas, 10 pessoas do grupo. Vamos ver quanto que a gente tem que fazer, quanto tem que produzir, quanto tem que ter. E aquele rapaz também vai ganhar, obviamente, ele vai ganhar o salário dele para poder produzir, para poder gerar o negócio. Porque, normalmente, o artesão tem muita dificuldade de gerar um negócio, tá? E não é a função dele mesmo, né? Bom, o que queremos é apresentar a riqueza e a diversidade do artesanato cultural brasileiro em diálogo com o mundo contemporâneo, gerando desenvolvimento econômico para as comunidades. Isso a gente já falou, né? O mix de loja, isso aqui todos vocês sabem também o quanto que tem, mas isso aqui foi uma coisa interessante, como é que a gente fez a nossa loja, tá? Quando a gente começou que produto que a gente vai comprar? Como é que vai ser a loja? Vai ser mais parecida? Bom, não. A gente queria uma loja que fosse diferente, né, das outras lojas de artesanato, um pouco porque a gente queria muito mais uma loja vitrine, conceito mesmo, do que uma loja comercial, tá? Então, o que a gente pensou? No primeiro momento, a gente não trouxe peças que eram muito tradicionais. Por exemplo, moringa. Né? Todo mundo conhece. São lindas, mas a gente falou, não, a gente não quer que as pessoas entrem na loja e venham a moringa e falem, tudo bem, essa é uma loja de artesanato, legal e tal, não sei o quê, mas eu estava procurando algo novo, né? Então, no primeiro momento, a gente colocou peças, a própria moringa, né? Mas ela fez moringa pequenininha, ela renovou, que a gente chama, a gente pegou 80 grupos e a gente renovou peças com eles, tá? Muitas dessas peças foram renovadas com um grupo, a gente tem um grupo de voluntários que trabalham toda terça-feira lá no Artesol, tem estilista tal no grupo, mas a ideia não é ser profissional nessa área de jeito nenhum, é ser palpiteira, a gente fala, mas a gente segue uma série de caminhos que vocês vão ver daqui a pouquinho, mas o mais importante é assim, o produto tem que ser comercial, né? Eu vim da área comercial a minha vida inteira e eu sei disso, o quanto é importante o visual da loja. O visual da loja vende 50% de um produto, e eu posso dizer isso assim de olhos fechados. Eu vou contar um parênteses. Eu fui presidente do grupo Gucci no Brasil, né? E quando eu entrei no Gucci, a primeira reunião que eu tive foi em Los Angeles, né, no Rodeo Drive, lá que tem uma loja, não sei o que e tal, e eu tinha uma parte do meu salário, lá um X lá, eu recebia em roupa. Eu nunca tinha tido uma roupa Gucci, mas eu tinha direito a ir com 50% de desconto, mais 20%. Putz, eu estava achando isso incrível, né? E eu entrei numa loja e peguei uma bolsa, peguei não sei o quê. De repente, veio a gerente da loja, deu um berro comigo, eu levei um maior susto, assim, né? E ela falou, e eu achei muito legal também, porque, teoricamente, ela jamais devia ter gritado comigo, entendeu? Eu era presidente da América do Sul e tal, não sei o quê. E eu fiquei tão assustada, ela falou assim para mim, jamais põe a mão numa bolsa desse jeito, entendeu? Uma loja Gucci tem que ter a mesma cara em qualquer lugar do mundo. A comunicação visual é 50% do nosso marketing. Tá? Se você entrar numa loja em Los Angeles, entrar numa loja no Brasil, entrar numa loja do Japão, tem que ter sempre a mesma cara, a mesma comunicação. E daí ela ensinou coisas que eu achei, nunca esqueci, que era, você sempre mostra a bolsa reverenciando, você só tira aquela bolsa se for a última, mas primeiro você pega uma e coloca lá, você jamais vai deixar um buraco na loja. As roupas você mede, põe 2 roupas, mede 5 centímetros, 2 roupas, mede 5 centímetros. É uma bobagem, mas não é uma bobagem. Essa que é a coisa. Primeiro coquetel que eles deram, eles não só trouxeram todos os garçons, porque os garçons tinham que ser lindos. Porque eles falavam assim, não pode ter um garçom feio. Entendeu? A pessoa que entrar na loja tem que ver um garçom lindo. Mas se ele for ruim, não interessa, entendeu? O que importa é que tenha que... É um outro conceito, entendeu? Mas é interessante, você começa a ver que ele quer uma unidade, né, que tem no mundo inteiro. E formou uma marca que tem 150 anos e vale uma fortuna, entendeu? Então, eu acho que isso também foi um grande aprendizado. E eu trabalhei com a Havaianas muito tempo, então, que também era outra história, né? Vender para o Peixoto, para grande volume, né? O espaço dela na vitrine era o que menos estava preocupada, mas o volume que tinha era muito grande, né? Mas a Havaianas era uma marca mais fácil, porque era uma marca democrática, todo mundo adorava, onde você punha, vendia, né? Era mais fácil. Então, isso assim, essas coisas todas também foi nos ajudando a montar o perfil de loja que a gente queria, né? Então, a gente falou, desde o começo, você vê, quem entrou na loja, claro que agora a gente está
até mudando um pouco, mas no começo a gente fez uma cartela de cores, com 5 cores. Todos os produtos que a gente trouxe, de todos os grupos, tinham, era meio ocre, laranja, um azul, verde, vermelho, eram 5 cores. Não podia, se tivesse marrom, não tinha, entendeu? Porque, e aí, quando você entrava na loja, tinha todo um degradê dessas cores. Essa foi a ideia desde o começo, entendeu? Tudo, nada podia poluir a atenção então, era quanto menos é mais, e não poluir a atenção do nosso cliente. Uma outra coisa também, que a gente foi hiper criticada, e a gente também ficou muito balançada, né, Jô? Foi que a gente tirou o Rede Artesol da vitrine. Nós não quisemos associar a Artisa ao Artesol no primeiro momento, porque o Artesol é muito conhecido por ser uma ONG que trabalha com artesanato, assim por diante, e a gente, exatamente por ter esse estigma do artesanato, a gente queria que a pessoa entrasse, todo mundo que entrasse na loja, as pessoas falavam assim, e aí, você gostou dessa peça de artesanato? E várias vezes a gente ouviu isso, mas isso é artesanato? Entendeu? Assim, você fala, isso é artesanato. A gente queria realmente criar essa expectativa, né? Isso eu aprendi ao longo da minha vida. O que vende, em primeiro lugar, é o produto. Pode ter história, pode ter criança morrendo, passando fome, a primeira coisa que vende é o produto. Ninguém compra a história em segundo plano, sempre, gente. E isso, assim, eu posso dizer de coração, a pessoa acha lindo, sai com os olhos cheios de lágrima, mas agora, se ela não gostou do produto, ela não desembolsa R$50 para comprar, nem muito menos R$300. Isso é típico. Então, você tem que impressionar com o produto. Tá? E tem que impressionar, ele tem que estar muito, muito, muito bem exposto, ele tem que estar, realmente, ele tem que ser uma obra, uma arte mesmo naquela loja, para realmente quebrar esse paradigma, né? Uma coisa interessante da loja da senhora, eu já contei que a dona Aura tem a loja do Santos Dumont, e eu viajo toda semana, mas ela faz exposição no Santos Dumont, então eu começo a ver as peças dela pela exposição, fico louca, né? Tem que passar, porque a exposição é feita de uma forma para ser uma exposição. Então, né, super maravilhosa, super arrumada. E aí você sente aquele prazer de ver aquele produto. E aí, produto maravilhoso, mas a história aí vira uma coisa super completa, tá? Enfim, mas essa foi a ideia desde o começo, e nenhum produto entra na loja sem ter esse grupo de 6 pessoas que são as curadoras, tá? E a curadoria, a gente tirou muito entre eu e a Jô, porque assim, a Jô tinha um gosto, tinha outro. E chegamos à conclusão que nenhuma das duas tinha gosto nenhum, entendeu? Porque no fundo, nós também não sabíamos o que o consumidor queria, né? Então ficava assim, vamos tirar e vamos fazer um consenso, né? Porque nem o que você acha, nem o que eu acho é o que vai vender, o que vai vender um consenso. E realmente funciona super bem. Hoje em dia é até engraçado, porque todas falam mais ou menos a mesma linguagem, tá? Mas eu acho que isso foi fundamental para a gente ter uma homogeneidade, ser mais homogênea a nossa loja, ela ter sempre a mesma cara e ter essa coisa um pouco do degradê das cores, entendeu? E outra coisa, né, que eu vou mostrar aqui também. Então, eu falei de renovação e inovação, um pouco dos espaços, né, como é que a gente trabalhou. Outra coisa que a gente fez aqui também, mas isso também é óbvio que é mais fácil quando é uma ONG, né? A gente conseguiu que o Gui Matos, que é um super arquiteto maravilhoso, fez pro bono para a gente o projeto, sem gastar quase nada, porque a gente não queria gastar, mas ele conseguiu arrumar de uma certa forma que deu todo um charme meio contemporâneo para a loja, tá? A gente teve uma agência de comunicação também pro bono, então a gente, por exemplo, a gente tinha muito essa coisa de quebrar o paradigma de não ser Artesol, né? Artis é uma marca de inovação do Artesol. Então, tinha que ser outra marca, tinha que ser bem diferente. Ele mesmo falou, vamos ser o amarelo é cor quente, amarelo é cor de dinheiro, né? Essa foi a ideia na hora de criar, né? A marca. Então, tudo foi super preocupado, a gente se preocupou com todos esses detalhes para não cair muito no nosso vício, né? Eu acho que a maior preocupação era o nosso vício, né? E aqui eu só escrevi um pouco com a minha experiência de vender, aqui eu detalho um pouco, mas é a empatia, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu acredito piamente, eu trabalhei com marcas a minha vida inteira, e a Ani falou muito bem agora isso, que é paixão, entendeu? Assim, eu acho que tudo que você tem paixão, você vende. Mesmo que seja, mas é a paixão. A paixão, ela sai de dentro, essa empatia, né? E você percebe no primeiro minuto se o cliente tem chance de comprar ou não.
entendeu? Porque tem essa empatia que você sente, né? Quando entro na nossa loja, né? Quando entro numa loja de artesanato, a pessoa respira mais, de certa forma, mais profundamente. Tem todo um charme, né? É uma loja que está contando histórias de vida e tal. E você percebe pelo tipo de pessoa, né? E essa empatia que existe do vendedor para o cliente é fundamental. É raro e dificílimo, né? A gente achar pessoas assim. Tem que ser treinadas e tudo mais, mas essa é o ideal, é você procurar pessoas que tenham alguma origem daquele tema para poder dar mais valor. Eu também vou contar um parênteses aqui um pouquinho, que eu gosto de contar um pouco da minha vida profissional, mas eu fui diretora de Mizuno na Alpargatas, e Mizuno era uma marca de tênis que ninguém conhecia, e aí, na primeira reunião de vendas, eu entrei numa sala, tinha acabado de trazer Mizuno, era uma super marca esportiva e tal, não sei o quê, mas eu competia com Nike e Reebok, eu já tinha trabalhado com Nike, né, que era uma super marca, todo mundo gostava. E é engraçado, porque no primeiro dia de reunião, eu saí de lá e falei, presidente, eu não vou trabalhar com essa turma, ou você vai pagar academia para todo mundo, eu não vou pagar, porque ou eles vão gostar, porque todos são gordos, entendeu? Ninguém está preocupado com fazer esporte, como é que eles podem vender uma marca de esporte? É impossível, entendeu? Aí ele falou, tudo bem, se você quiser, você vai tirar da sua verba de marketing. Eu falei, eu vou tirar, porque se eu não fizer isso, eu estou perdida, entendeu? Não tem como. E realmente, em 2 anos, eu não tinha um vendedor gordo, nenhum. A gente fez um trabalho de todos eles tinham subsidiado personal ou academia e nutrição. A gente fez um trabalho grande, porque isso para mim faz todo sentido, entendeu? Se ele não usar o tênis, se ele não correr, se ele não for esportivo, como que ele vai vender? Entendeu? Não sai do coração, gente. Não sai do coração. A senhora sabe o que é vender até. Não sai do coração, entendeu? E se não sair do coração, é falso e aí não passa para frente, entendeu? Isso passa a ser commodities. E a gente queria paixão. Para ter paixão, tem que fazer isso, entendeu? Parece, hoje em dia eu seria presa, né? Obviamente, totalmente cheia de preconceito, seria uma coisa horrorosa. Isso foi em 2004, então, tudo bem, passou batido. Mas, assim, a verdade é sim, se você quer ser exigente, quer realmente que acontecer, você tem que pensar em tudo isso. Que senão realmente não vai funcionar, né? Bom, gerar confiança é outra coisa que, quanto mais você ficar com a mesma pessoa, é melhor, porque eu sempre falo isso, né? Porque quanto mais a pessoa saber daquilo, quanto mais ela souber, quanto mais se você sentir que a pessoa realmente está integrada, que ela não é uma funcionária contratada para aquilo, simplesmente ela vai ter essa chance, essa confiança, a pessoa sabe que está comprando um produto com preço justo, né? E, enfim, que ela vai ficar feliz, tá? Bom, mostrar o valor, né, o que o cliente ganha, porque acho que uma das coisas que acontecem muito é que a gente sempre está preocupado, o vendedor está preocupado em vender e não está preocupado em saber o que ela quer comprar, entendeu? Então, isso também são coisas importantes. O que a pessoa quer comprar? E aí eu vou tentar achar o melhor produto possível, né? E não ficar forçando, vendendo a primeira peça que tiver, né? E aqui é rapidinho, terminando, isso aqui vem um pouquinho do que a gente faz, tá? Que a gente faz na nossa loja. Primeiro, assim, isso a Jo é insuportável. Não entra um produto com fio fora, não entra. Olha, Jo, aqui não tem nada. Tem, olha isso aqui, tem, não entra. Então, qualquer produto que você vai comprar na loja, você pode ter certeza que tem um critério de qualidade pior do que qualquer outra loja, entendeu? Não entra nada mais ou menos, tá? Prazo, né? Isso é uma coisa cada vez mais importante, porque cada vez mais esse negócio de quanto tempo você vai pagar, quanto você vai fazer, você ter um comércio justo, né? Você não ter consignação, entendeu? Ser justo para os dois lados, eu acho que é a melhor forma de trabalhar. Sustentabilidade, é óbvio, hoje em dia só se fala disso, né? Só contando um pouco para vocês, na nossa loja a gente começou a fazer lista de casamento, que é um bom exemplo para vocês, e realmente essa molecada jovem hoje, eles preferem do que ganhar prata, então é uma boa ideia. O preço justo, né? Forma de pagamento, a entrega e pós-vendas, que é super importante. Tá? O pós-vendas é uma coisa, hoje você falou também, e sem dúvida é uma coisa super importante. E eu acho que é isso. Tá? Aqui o mercado de artesanato, quando a gente
comecei a pensar um pouco, tá, de todas as formas de artesanato, porque a gente fica pensando, o artesanato só pode ter na loja de artesanato? Não. Um grupo de artesão pode fazer produtos para a loja da Ani, pode fazer produtos para vender localmente, entendeu? Que ela vai fazer mais cestinha para colocar a cebola. Ela pode fazer tudo, não interessa isso. Ela, na verdade, você tem uma infinidade de produtos que todo mundo pode fazer. E pode diversificar, e pode aumentar a renda. A gente tem que trabalhar todos esses canais, né? E é isso. Era isso que eu queria falar para vocês. E a gente vai falar agora, né? Todo mundo, tá bom.